Namastê, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta-feira do Desperte hoje, o seu programa de volta de segunda a sexta-feira, 7 e 7 da matina. E eu te pergunto, da onde você nos assiste? A nossa audiência está crescendo, graças a Deus, e eu tenho certeza que é graças a você que curte, comenta, compartilha, encaminha para os seus amigos e diz que de segunda a sexta-feira Paula Cabral está aqui junto com a sua egrégora para trazer conhecimentos valiosos gratuitamente para a tua expansão de consciência. Então, gratidão por você estar contribuindo, para você que é membro do canal, que a partir de R$ 2,99 você pode ajudar esse canal a continuar existindo. Aqui pelo YouTube ou pelo link do Apoia-se, que está na descrição também aqui do vídeo, da live. E você, a partir de R$ 5, pode apoiar e ajudar também os nossos projetos aqui da Quântico Desperte. Tá bom? Gratidão por você existir. Vai colocando aí nos comentários de que país, de que planeta, de que cidade você está falando, você está assistindo a gente. É muita alegria, muita gratidão. Amanhã, meus amores, é o dia do nosso evento gratuito Despertar 2.0. A minha pergunta, você já se inscreveu no Despertar 2.0? Pois é, o Despertar 2.0 é um evento gratuito para quem gosta de assuntos como esse que veio aqui no Desperte hoje, de física quântica, neurociência, espiritualidade, e enfim, tantos assuntos que a gente traz aqui, vai amar esse primeiro evento, porque vai ser uma série deles, que é de, como diz aí as pessoas falam aí agora na rede social, de alugar um triplex na tua mente, não é isso? Então, tá vendo? Então, ó, já se inscreve no Despertar 2.0, porque vai ser uma noite muito, muito forte para você que quer ir para um novo nível de despertar. Você quer sair do raso, você quer sair do conteúdo e ir para a prática da tua vida num outro nível de consciência. Então vem comigo, o link está aqui, é gratuito a inscrição, vai ficar gravado só para quem está inscrito, que vai ter o link lá no grupo, tá bom, meus amores? E semana que vem estarei embarcando já para Portugal no nosso retiro iniciático Templo Interior, que vai acontecer do dia 24 a 26 de abril, lá em Tomar, uma cidade templária, uma cidade medieval. Assim que você já chega lá na cidade, você já sente uma atmosfera diferente. Estamos nas últimas vagas, portanto, se você é de Portugal ou aí da Europa e tiver interesse de participar, os últimos lugares ainda estão esperando as pessoas certas. E se você sentir que esse chamado é com você, vem com a gente, que você vai acessar aí a tua ancestralidade templária, conhecer o convento de Cristo e muito mais experiências fantásticas com a gente no Templo Interior. Recadinhos dados, meus amores, gratidão. Hoje é uma live muito especial que a gente vai falar sobre Jesus ensinou sobre a pineal. Sério, Paula? Como assim, sério? Jesus ensinava sobre tudo, física quântica, neurociência, psicologia, tudo isso que a gente fala aqui, ele ensinava. E a glândula pineal não podia ficar de fora, não é mesmo? Então vamos entender isso, a percepção interna e os códigos ocultos dos evangelhos. Então bora comigo. Que existe algo que precisa ser dito com clareza, a começar pelo nosso mantra oficial deste programa, que eu já ia me esquecendo. Mãozinha no coração, pezinho no chão, respira profundamente. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. E assim é, está feito, está selado com a presença dele,
o nosso Yeshua, que nos ensina tantas coisas há mais de 2000 anos. E declaramos para toda a terra e todas as dimensões ouvirem que hoje é o melhor dia, o dia de boas notícias, o dia de portas abertas, de oportunidades que eu declaro que vai acontecer na nossa vida a partir de agora. E assim é. Agora sim, meus amores, ó, existe algo que precisa ser dito com clareza. Jesus nunca ensinou um caminho externo. Ele ensinou um caminho de ativação interna de consciência. E isso ficou ainda mais explícito em textos que foram deixados de fora da estrutura religiosa. Ó, presta atenção. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: se aqueles que vos guiam, aqueles que vos guiam dizem, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se dizem que está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Papel e caneta na mão, chazinho ou café, porque a gente tem que entender o que está por trás de tudo isso. Isso aqui é profundo demais para ser ignorado. Ele está desmontando completamente a ideia de separação. O reino não é um lugar. O reino é uma frequência de consciência. E só acessa quem percebe. Gente, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Agora, presta atenção que isso conecta com o que ele disse no Evangelho canônico que está na Bíblia. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos aqui não são biológicos, são perceptivos. Esses olhos que ele está falando é essa antena que a gente tem. Se eles forem bons, se eles estiverem ativados, todo o teu corpo, todo o resto terá luz, será iluminado. Porque quando você tem consciência, a partir do momento de quem você é, de que você não é separado nem de Deus, da fonte de tudo que é, nem das pessoas, nem dos seres, nem da Terra, nem dos planetas, de nada. Quando você começa a ter essa consciência, essa visão, ela se abre, ela se ilumina e ilumina tudo que está em você. Porque você é tudo e tudo é você. Muito louco isso, né? Agora presta atenção, no Evangelho de Maria Madalena também existe uma passagem poderosa onde é revelado: não há pecado, mas sois vós que criais o pecado, quando agis segundo a natureza do adultério. A matéria deu origem a uma paixão sem igual, que procede de algo contrário à natureza. Então surge uma perturbação em todo o corpo. Isso aqui é chave. O que está sendo dito? Que a desconexão não é um castigo divino, é um estado de distorção da consciência. Quando você prefere viver somente a ótica do mundo material, somente pela ótica das paixões dessa vida humana, de tudo que provém da vida humana, da carne, e esquece que essa é somente uma parte muito pequena
de quem você verdadeiramente é, e aí você desconecta da sua essência e fica somente vivendo na matéria, no que existe na matéria, seja as coisas boas ou ruins. De forma bem direta, você não está separado de Deus, você somente está desalinhado na percepção, e essa percepção vem dessa antena. Aqui no topo da tua cabeça, que é onde tem a nossa moleira, quando a gente nasce, ela é aberta, certo? Aqui é que faz a conexão com a fonte, a conexão com tudo que existe. Ela provém dessa glândula no nosso corpo físico, é a nossa antena, é o nosso Wi-Fi. A pineal, ela está associada aos estados de a mente lógica silencia. O corpo desacelera e a percepção interna começa a se expandir. Você começa a ter acesso a outras dimensões, como você viu ontem. Você começa a ouvir o seu corpo, porque o seu corpo fala com você. Ele fala para você quando ele não está bem, quando ele está com alguma dificuldade, com a necessidade de alguma vitamina, quando ele está com uma necessidade de descanso, de pausa ou de movimento, de atividade. Sonhos, visões, intuições, revelações, elas só acontecem quando a gente silencia. E como eu disse ontem, às vezes a gente tem muita dificuldade de silenciar. O reino está dentro de nós. Os apócrifos reforçam, não existe separação, existe percepção ou ilusão. E a ciência nos mostra que existe esse ponto no nosso cérebro ligado à nossa expansão de consciência. Então, o problema nunca foi a ausência de Deus, foi a ausência de percepção. Eu queria que nesse momento você fizesse um exercício comigo, que eu aprendi faz pouco tempo, que é abrir e fechar os teus olhos aqui físicos, fecha os teus olhos, e agora abre os olhos lá dentro da tua mente, deixa esses olhos de fora fechados. Nós estamos enganando o nosso cérebro agora, fazendo isso. Abre os olhos e imagina você olhando lá de dentro da tua mente. Como se você tivesse um olho lá no centro dos dois hemisférios do cérebro, que é a tua glândula pineal, e ela se abrisse como um olho de Horus, e você enxergasse a realidade de lá de dentro. Olha para cima com os olhos fechados. Imagina um ponto de luz se abrindo lá na escuridão que você vê com os teus olhos fechados. Se abre, se abre, se abre. Esse ponto vai se abrindo. E pode ser que ele venha com alguma cor. Relaxe os olhos e volte em 3, 2, 1. Esse é um exercício para você ativar a sua percepção de outras dimensões, abrindo a sua pineal. Gostou? Conta para mim aqui. Escreve aí, eu gostei desse exercício, eu vou praticar. Aqui, ó. Jesus, ele não veio para ser adorado como distante, como algo distante de nós. Ele veio para mostrar um caminho de ativação interna. Quando vos conhecerdes, quando a gente se conhecer, sereis conhecidos. Pega isso. Está no Evangelho de Tomé.
quando nós nos conhecermos primeiro, só aí nós seremos conhecidas e compreenderemos que somos filhos do Pai vivo, da fonte de tudo que é. Nossa, que lindo! Isso aqui que a gente está estudando hoje não é religião, é consciência. Agora eu quero falar mais coisas aqui para vocês, presta atenção. A glândula pineal, que é essa pequena estrutura no centro do nosso cérebro, imagina nessa direção aqui do ouvido, a língua no céu da boca, no meio da cabeça. Ela está ali. Ela é sensível à luz e também é responsável pelos ciclos do nosso sono, de estarmos acordados ou em estados alterados de consciência. Ou seja, quando o corpo desacelera, quando o ruído mental diminui e quando você entra em estados mais profundos, aí a nossa percepção muda. O Dr. Sérgio Felipe, que é muito especialista nesse tema, ele propõe que a pineal funciona como um tipo de interface entre cérebro e campos sutis. Algo além da função hormonal. E ele fez vários testes. Inclusive, ele é professor de Harvard e fez vários testes com isso. Agora, vamos para um ponto bem interessante aqui. A Terra possui um campo magnético real, gerado pelo movimento do seu núcleo. E esse campo, ele influencia a orientação, os animais que migram, as aves e outros animais, ritmos biológicos e sensibilidade a ciclos naturais. E não sei se vocês viram atualmente também, algumas reportagens mostraram que o eixo da Terra está mudando. E numa palestra que eu assisti do Dr. Sérgio Felipe, ele deu uma palestra antes da minha, no evento que acontece aqui em Santos, que é o Expo Quantic. Quando estiverem divulgando o próximo, eu vou divulgar aqui para vocês, que nem eu fiz o ano passado. Isso acontece de X em X mil anos. O eixo da Terra, a rotação da Terra muda. Por quê? Porque a Terra é um ser vivo. Então, se você olhar lá nos equipamentos que vão orientando, inclusive os aviões, as aeronaves, isso mudou a ponto de o aeroporto de Congonhas não estar mais naquele lugar onde o equipamento mostrava que estava, porque tinha mudado esse eixo do planeta. Agora, imagina o que isso não faz com a nossa percepção de mundo. Aí ele cita também como um dos motivos de muitas crianças estarem também nascendo com autismo, da gente estar com uma percepção extrasensorial mais aguçada, por conta de estarmos acessando outras dimensões além da 3D, tá? Assim como a Terra tem um eixo e um campo que organiza a sua estrutura, nós também temos um eixo interno de alinhamento, e isso é frequenciado com o do planeta. O nosso estado interno muda a forma como percebemos o mundo. E quando nós estamos desorganizados internamente, nós também olhamos a desorganização que está fora de nós e esquecemos de todo o resto. Nós focamos no que está ruim e esquecemos tantas coisas que estão maravilhosas. Ainda ontem eu estava
eu pego na rede social mais para fazer as minhas postagens, as minhas coisas, e aí acabo rolando um pouco de feed também, e isso é perturbador, né? Quando você vê, passou 2 horas. E aí apareceu uma moça muito bonita, careca, lutando contra o câncer, né? E chorando muito, aquilo me parou. E aí eu li o que ela escreveu, e ela escreveu assim: o normal, o cotidiano, pode ser algo fantástico. Querendo dizer pra gente, agradece que tá tudo bem na tua vida, o cotidiano, você tá vivendo o automático, que seja. Agradece isso. Agradece, porque isso para mim já nem existe mais. Ela não tem mais esse cotidiano. Ela tá dentro de um hospital, chorando, olhando pela janela, olhando a vida das pessoas indo e voltando do trabalho, das suas tarefas do dia a dia, e ela presa ali, lutando pela vida, para respirar. Então, assim, quando você está internamente desorganizado, todo o resto parece estar desorganizado, mas quando você está numa luta interna, e talvez seja o caso de algumas pessoas aqui, ou contra uma doença, ou numa quebra financeira, num luto, qualquer coisa que nos tira a, esse foco no que está ruim e faz a gente olhar para dentro. Por isso que doença é uma das coisas que faz mais a pessoa mudar. Porque quando você olha para dentro, você não tem mais o que fazer. Você não tem mais como pensar nas coisas que estão ruins no mundo, você não tem mais como pensar nos boletos e nem nada. Você está lutando pela vida. Você começa a mudar a percepção completamente. Por isso que muitas vezes a doença, para algumas pessoas, é algo que vai transformá-las. Não pense que eu sou a favor que para você evoluir, você precisa sofrer. Não. Mas algumas pessoas optam. Não é consciente, gente. Ninguém escolhe ter um câncer, ninguém escolhe ter uma doença punk e ficar com dor. Ninguém escolhe isso conscientemente. Mas é uma sucessão de coisas que vão acontecendo na vida daquela pessoa e ela vai frequenciando com aquilo, e às vezes ela até opta para que seja mais rápido, porque é mais rápido. Quando a pessoa está numa luta contra uma doença como essa, ela tem que mudar completamente a visão dela, ou realmente ela não sai da dor. Por isso que tem dois caminhos, da dor e do amor. E, infelizmente, 99% da humanidade escolhe a dor, e eu não estou falando só de doença. Essa reflexão, no final desse programa de hoje, é para que você olhe para as coisas que são maravilhosas na sua vida. Ai, Paulo, não acontece nada na minha vida. Então faz acontecer, mas não reclama. Não fica comparando a sua vida com a vida dos outros. A sua vida é maravilhosa porque é sua. A sua família é maravilhosa porque é sua. Então, esse recado foi para alguém. Se foi para você, dita aí. Nossa, Paula, foi para mim isso. Quando o seu eixo interno está desalinhado, você vive em distorção. Você distorce tudo. A pessoa fala uma coisa e você interpreta outra. Mas quando nós estamos alinhados, nós entramos em coerência real. E aí tudo começa a acontecer, as portas começam a se abrir. Tudo se trata de reduzir o ruído interno para acessar a percepção verdadeira. O mundo espiritual, como a gente falou ontem, é esse aqui. É que a nossa percepção ainda não consegue ver
as outras dimensões, porque também faz parte dessa experiência que a gente está vivendo. O mundo espiritual não está longe, não está escondido, ele não está separado. Ele está nessa realidade, mas só é percebido quando estamos alinhados. E talvez seja isso que você precise fazer quando terminar essa live. Buscar esse alinhamento, buscar o silêncio, abrir os olhos lá dentro da tua mente e começar a agradecer, porque você tem todas as ferramentas necessárias para ter uma vida dos sonhos hoje, agora e para sempre, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, da fonte de tudo que é. E olha como esse universo, essa natureza é perfeita. Você também é perfeito, perfeita. Se fez sentido essa live hoje, esse programa de hoje, escreve aí. Fez todo sentido para mim, Paula, gratidão. E compartilha, ó, aqui, ó, vou tirar print para você postar lá no teu Instagram e me marcar @CoachKidsPert. Espero você amanhã de manhã e às 20 horas no nosso evento Despertar 2.0, link aqui na descrição. Um beijo gigante no teu coração. Fica com Deus e namastê.